E aí, galera, vocês devem estar estranhando, deram play aqui no papo e tem uma voz diferente. Mas é porque hoje nós vamos entrevistar o nosso CEO, empreendedor, investidor, degustador de vinho e host do Papo de CEO, Dario Pérez. Fala pessoal, tudo bem? Mudei de lado hoje, o time resolveu fazer aí uma brincadeira comigo para entrevistar, afinal, também sou CEO, né? Então espero que hoje nesse papo bem diferente eu consiga trazer alguns insights e visões que eu tenho aqui do meu lado, então vamos nessa. Boa, então hoje a gente vai conhecer um outro lado do Dario que o pessoal não está acostumado, vamos desvendar tudo, vamos descobrir o que inspira ele, o que motiva, então bora lá. Vamos nessa, play no papo. Dario, o que te levou a empreender e quais foram os primeiros passos? Mas assim, conta um pouco da sua história real, assim. Qual foi o primeiro insight que você teve? Você falou assim, cara, eu vou empreender, porque tem muita gente que está escutando aqui que quer dar esse passo e tem um pouco de medo, ou então aquela galera que acha que é oba-oba, que é fácil empreender no Brasil. Então, conta um pouco da sua história pra gente. Cara, legal. É muito engraçado porque eu não queria empreender. Assim, meu objetivo não era, de fato, empreender. Eu fui levado ao empreendedorismo. Diferente de muitos que acabam falando do empreendedorismo de necessidade, não foi o meu caso, mas definitivamente eu não quis empreender assim do nada. Não me deu um estalo e eu falei, nossa, preciso empreender, vou largar tudo. Como é que aconteceu esse processo? Eu estava numa empresa, numa subsidiária de uma grande multinacional de produtos médicos, e eu comecei a fazer alguns projetos internos lá. Eu passei no processo seletivo e já fui alocado em processos internos. E aí eu vi um grande projeto para essa empresa poder alavancar no Brasil. Abracei o projeto, comecei a tocar muito bem o projeto. Pesquisei tudo sobre o projeto, era trazer um novo produto do exterior. Então pesquisei toda a parte de logística, pesquisei como poderia trabalhar o marketing, precificação, abordagem de venda, argumento, eu vi tudo do projeto, tudo. E quando ele veio para o Brasil, o produto chegou para o Brasil, eu apresentei o projeto, né, tudo aquilo, foi aprovado, o produto veio para o Brasil, e o gerente comercial começou a ter que vender o produto. E a verdade é que ele não conseguia vender o produto porque ele não respirava o produto. O produto era complexo. Imagina, um produto de saúde. Então envolve vidas, envolve todo um processo ali que você precisa entender em termos de hospital, aquisição de compra de um ente público, de um ente privado. Tinha toda uma cerne em cima do produto que o gerente comercial não conseguia tocar. Eu rapidamente, automaticamente, depois de quase 6 meses só respirando esse projeto, eu fui chamado para ser meio que um gerente da área para vender. Principalmente porque eu entendi que eu tinha que entender como esse processo poderia ser vendido. E aí o gerente começou a me levar nas reuniões de vendas, eu comecei a fechar mais do que o cliente, do que o vendedor, e aí automaticamente, né, quase que por osmose, eu virei gerente também. E foi muito engraçado porque eu fui um gerente muito novo, né, com 22 anos eu fui gerente. E aí eu tinha uma babá do lado, né, porque, eu tinha 22 anos. Jogaram uma bomba no teu colo, você pegou e o cara não conseguiu segurar também. Eu não posso dizer que foi isso, mas foi isso. A realidade é essa, né? Foi exatamente isso. E eu comecei a ser gerente ali, muito novo. E logo que eu fui gerente, eu dei muito certo, assim, o produto realmente fez muito sucesso. E eu comecei a ser chamado por outras unidades, por outros parceiros, para poder tocar novos produtos, novos projetos. Cara, eu gostei disso, comecei a ficar muito insatisfeito com o modelo que a empresa adotava e saí para prestar consultoria. Foi assim que começou a Planeja, assim, foi de uma maneira bem natural, não foi tão pensado. E aí, óbvio, depois que eu peguei meu primeiro cliente, eu estava no meio do meu segundo MBA, e aí eu montei um plano de negócios da consultoria, né? Então, assim, o primeiro cliente não foi pensado, mas logo em seguida eu estruturei o negócio, né? Então, é legal porque tem muita gente que está começando e a pessoa fica com medo quando ela recebe muito trabalho, acha que não vai dar conta. E você é um exemplo que, sim, dá para dar conta, é só você se esforçar muito e você ultrapassou o limite, na verdade, né? Você aprendeu mais sobre o projeto do que o próprio cara que te passou. Isso é demais.
Cara, e o que eu digo muito até para empreendedores e intraempreendedores, pessoas que querem se destacar dentro de uma empresa, é o seguinte: trabalho nunca vai ser demais. Quando você começa a adotar uma premissa de que, nossa, eu não estou sendo pago para isso, ou esse projeto não é para mim, você acaba cortando da sua vida uma oportunidade de aprendizado absurda, que em algum momento você vai colher. Imagina, um ser humano vive 100 anos. A probabilidade de você não aproveitar nada de um aprendizado é muito pequena. E foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu, no meio de um projeto que é para um produto de saúde que, teoricamente, ninguém poderia dizer, nossa, como é que você vai aprender sobre isso? A verdade é que eu aprendi muito, porque eu tive que. Tudo que eu tive que ver ali foi grande base de que muitas vezes eu tenho que ver em diversos negócios. Eu aprendi mais sobre logística, sobre preço, e eu era da área de marketing. Eu podia simplesmente falar, não, isso não é marketing, né? Que é um outro erro também, inclusive, né? Quem quer trabalhar com marketing tem que ser generalista. Se não for, você basicamente vai ficar fazendo o feijão com arroz ali e nunca vai crescer. Mas eu comecei a aprender em diversas formas. E por incrível que pareça, hoje, mais ou menos 20, 30% da nossa carteira de clientes são da área de saúde. Por quê? Porque eu aprendi a conversar nesse setor. Eu entendi como funciona os bastidores de muita coisa. E esse aprendizado até hoje eu carrego e sou muito feliz por isso. Então, se você tem desafio no seu negócio, cara, não dá as costas. Abraça, porque na pior das hipóteses você vai aprender, você vai se destacar com a sua diretoria. Se ela não te valorizar, cara, bola pra frente. Na pior das hipóteses, você aprendeu demais e você se tornou um profissional melhor. Então, você destaca como uma característica principal de um bom empreendedor, até mesmo um bom funcionário, seria a curiosidade, né? Porque o ser humano, quando ele é curioso, ele busca a solução e, às vezes, até resolve o problema, no caso. 100%, 100%. O que eu acredito muito é que a gente tem que se provar. E no processo de melhoria contínua da pessoa, do profissional, você tem que passar por estágios e você tem que realmente se debruçar em muitos desafios que você nunca viu antes. Quando você não faz isso, você entra numa zona de conforto, que é um problema, inclusive, do especialista, né? O especialista, ele quer ser o senhor do conhecimento daquele assunto. Só que a grande verdade é que, claro, a carreira em Y, né, a carreira em especialista é muito importante, mas a grande verdade é que você tem que fazer uma carreira em T, né? Você tem que entender muito de muita coisa e se especializar em um assunto. Mas se você não pensa em T, em também abrir os seus olhos para um horizonte mais macro, mais generalista, para desafios que, inclusive, talvez você nem queira estar participando, mas que muitas vezes caem no seu colo, como aconteceu comigo, você fecha as portas para muito conhecimento e muita oportunidade. Então, assim, essa história de, não, eu sou de marketing, de gestor de tráfego, só vou trabalhar com tráfego, cara, você está fadado a não entender de muitas coisas. Um erro muito natural de muito, inclusive, gestor de tráfego, que entende de gestor de tráfego, de mídia, mas quando pega um negócio novo, diferente, ele não entende o negócio. E ele não faz um bom trabalho porque ele não entende. Ele não sabe, por exemplo, como funciona uma empresa que vende sapatos no Rio Grande do Sul para pessoas de 45 a 60 anos. Ele não consegue entender isso porque ele não respirou outros negócios. Ele só respirou o quê? Controlar a mídia paga no Google e no Facebook. E aí você dá um desafio novo de entendimento de negócio, ele não sabe. Então, esse conhecimento generalista é muito importante. A gente pode até traçar um paralelo com a pandemia, né? Porque muitas empresas tiveram que inovar, né? Que não estavam acostumadas a trabalhar com home office, e quem não se adaptou ficou para trás, né? Então, e quem se adaptou conseguiu estar colhendo agora bastante frutos. Qual foi o seu maior desafio no início e qual é o maior desafio agora, nesse momento, que a gente está com uma economia borbulhando, voltando de uma pandemia, sabe? Acho que a gente está vivendo um momento que pouquíssimas pessoas vão viver. Acho que daqui a 20 anos vamos falar sobre isso nos livros de história. Então, qual é o maior desafio do início e qual é o maior desafio agora? Legal. O maior desafio no início foi, na verdade, cliente. Foi pensar em como ter cliente. E principalmente
com algumas variáveis que são muito importantes. Eu comecei a fazer consultoria, eu tinha 24 anos. Então, fechar negócio de consultoria, mexer na empresa dos outros com um moleque de 24 anos, é difícil de você ter credibilidade. Então, eu nem tinha barba. Inclusive, diga-se de passagem, eu deixei a barba por 2 motivos. Primeiro, porque minha mulher pediu, e segundo, porque eu tinha que passar autoridade para os clientes. E eu era muito novo. Então, esse foi um desafio muito grande, passar autoridade, conseguir cliente, me provar no mercado. Mas eu posso dizer que teve um desafio bem específico na minha carreira, se eu pudesse citar um case, que foi eu diria que foi o maior erro um dos maiores erros da minha carreira empresarial, que muitos consultores fazem, né? O grande desafio, só para quem está escutando a gente, de uma carreira consultiva de soluções empresariais, serviços empresariais, é você escalar o negócio. É você fazer o que você faz muito bem e conseguir replicar isso para que outras pessoas, junto com tecnologia, consigam replicar aquilo que você faz muito bem. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então, concentra muita coisa, muito desenvolvimento de serviço nas próprias mãos. E com consultor é muito isso. E o que aconteceu? Qual foi o meu erro? Eu acabei assumindo um projeto, eu já estava bem no início, mas eu já tinha tipo 4, 5 clientes, né, que conseguiam me pagar uma remuneração que me sustentava de uma maneira geral no meu patamar de vida que eu tinha, nos cursos que eu queria fazer, enfim. Era o patamar que naquele momento eu gostava. Estava de bom tamanho para mim, né? E um cliente veio, me fez uma oportunidade, eu aceitei, e automaticamente ele começou a me demandar muita coisa, muita coisa. E eu comecei a entrar no negócio do cara. Eu era quase um diretor financeiro e estratégico dele. E aí o que aconteceu? Eu perdi os outros clientes. E aí eu basicamente fiquei com um cliente. O que aconteceu? O projeto acaba. E esse projeto acabou. E eu fiquei zerado de cliente. E eu acreditava muito na palavra do cliente, do tipo, nossa, você é muito importante aqui, a gente vai querer sempre ficar te mantendo. Chegou uma hora que entrou um outro sócio, um novo sócio dele, e a gente, inclusive, não se dava muito bem. Diga-se de passagem, esse sócio, ele fez uma série de compras erradas, era uma empresa de varejo, o estoque super inflou, eu falei para o cliente que isso não era correto, o sócio novo dele não concordou comigo, foi por isso que ele pediu a rescisão do meu contrato. Essa empresa veio a falir por conta desse problema que eu apontei, então foi um aprendizado de não ceda no que você acha muito certo, porque eu poderia ter cedido e ter mantido o meu contrato, mas eu não cedi, perdi o contrato e fiquei a Deus dará. Mas foi o melhor momento da minha vida. Porque depois que eu perdi esse contrato, eu zerei cliente, eu aluguei uma sala no centro do Rio de Janeiro e fiquei 30 dias planejando como eu não cometeria erros de novo. E desde então... e detalhe, cliente me ligava, chegou a cliente me ligar para fechar contrato comigo, recusei, tentei postergar com risco de perder, planejei 30 dias direto, eu ia para o escritório, Gabriele, sem ter ninguém, assim, só era uma sala mínima, do tamanho desse quarto aqui, no máximo, talvez menor, e eu planejei 30 dias do meu negócio. Desde então, a minha empresa só cresceu. Não tem um ano que ela não cresceu desde que eu fiz esse momento emblemático. Por isso que eu levanto muito a bola para todo mundo que está escutando a gente. Planeja. Inclusive foi por isso o nome da empresa. Planeja. Planeja, porque quando você tem uma visão, um cenário do que pode acontecer, você consegue se antecipar e principalmente criar ações para que você continue crescendo. Claro, tudo que eu fiz até hoje foi consequência do planejamento que eu fiz lá atrás? Certamente que não, muita coisa mudou. Mas eu aprendi a fazer esse exercício de planejamento. Planejamento é 20% do seu tempo, certamente. 80% é transpiração, é execução. Mas esses 20% correspondem a 80% do resultado que você vai ter. Então, desde então, foi um divisor de águas na minha vida. E uma coisa que você falou também, que é muito interessante, que tem gente que, na frente de um desafio, desiste, né? Você não, você se desafiou. Então, durante esses 30 dias, era você contra você mesmo. Você falou, cara, eu sou o cara e é isso, eu vou tocar. Foi meio que isso mesmo, assim. E foi até não recomendo que as pessoas façam isso, mas foi até uma loucura,
porque eu aluguei uma sala sem ter dinheiro, sem cliente, assim, não tinha nada. Só que eu botei na minha cabeça que eu cometi o maior erro que um consultor pode fazer, que é, ao invés de ser consultor, virar funcionário do cliente e depender de um único cliente dentro da carteira. E assim, eu tomei isso pra vida. Eu já tinha consciência disso quando eu fiz, mas eu não me vi. Eu não parei para pensar que eu estava nessa situação. Eu fui deixando levar. E quando me deu estalo, já era tarde. Nossa, eu já sabia que eu não podia fazer isso. Eu já tinha pesquisado sobre isso, mas eu fiz. Então foi aí que eu dei um passo para trás, planejei, entendi, fiz projeção de quando eu ia contratar os primeiros colaboradores e aluguei uma sala, cara. Tipo, eu não tinha dinheiro. Tipo, não recomendo fazer isso. Ah, mas foi também uma coisa que eu causei em mim. Eu sou muito movido a desafios, então botei uma conta para eu pagar, entendeu? A situação era essa, cara, eu tenho um aluguel para eu pagar agora no CNPJ e eu vou ter que pagar e é isso aí. Então, assim, vai ter que fazer acontecer. Não tem mais volta, entendeu? Eu quis meio que botar um risco, claro, calculado, é só uma sala comercial, mas um risco calculado para eu não ir para trás, entende? Então foi uma coisa que eu fiz, não recomendo, mas funcionou. Cara, mas assim, grandes mentes pensam desse jeito, né? Se você for parar para ver um pouco, o Walt Disney, Steve Jobs, todos eles faziam essas coisas, eles se desafiavam. E, na real, a intenção do sócio do seu cliente era que você parasse ali, você iria ficar aquela pessoa frustrada pelo resto da vida. E não, você pegou esse desafio, colocou, bateu no peito e foi. Foi isso. E, bom, um desafio recente que você perguntou também, certamente foi na pandemia, né? Na pandemia a gente já tinha área de tecnologia aqui dentro, estava começando ainda, quer dizer, não estava começando, mas não era grande como é hoje. E eu já estava com planos de ir dobrando a empresa, né? E fazendo o crescimento dela. E basicamente a gente perdeu os contratos todos que a gente tinha de tecnologia. A gente teve uma queda, como a maioria do setor, de 40% na Planeja. Na Yordev a gente zerou o faturamento. E eu me vi no momento que eu falei, caramba, o que aconteceu na minha vida? E aí foi assim, foram meses de muito, muito trabalho. Engraçado que 3 meses depois, a gente solucionou isso. A gente conseguiu fechar, quando chegou no terceiro mês, depois de todo o plano de negócios, a gente fez um 6 em 7, tipo isso. Odeio esse termo, mas a verdade é que foi isso. A gente conseguiu bater um contrato de muito mais de R$1 milhão do nada, e desde então a gente começou a fazer vários crescimentos depois de 3 meses, mas foram momentos que foram muito difíceis, porque a gente perdeu 40% de faturamento num, zerou na outra. A estrutura, a gente tinha acabado de pegar uma sala comercial no Rio de Janeiro também, um andar inteiro. Então, tipo, a gente tinha um elefante branco ali, e eu falei, caramba, cara, que é isso? A gente tinha reserva de caixa, porque, enfim, eu sou desses, eu planejo muito, eu tenho um capital de giro, um controle de capital de giro absurdo aqui dentro, é meta, inclusive, da empresa ter capital de giro. E a gente tinha tudo muito planejado, mas, assim, foi uma porrada. A gente teve que queimar muito capital, muito dinheiro, muita reserva de caixa. Foi difícil viver. Foi um momento que eu trabalhava 14, 16, 18 horas por dia tranquilamente. Eu engordei 20 quilos em 3 meses. Foi uma coisa surreal. Foi um momento bem difícil, assim, porque eu achei que tudo ia para os ares. Mas, assim, eu e os meus sócios, né, não posso deixar de citar eles, a gente tinha um foco muito forte. E a gente conseguiu mostrar, assim, para o mercado que, mesmo no momento de pandemia, a gente tinha soluções para o mercado, tinha coisas para a gente poder fazer, desenvolver, melhorar, e muitos clientes acreditaram na gente. A gente trouxe resultados para os clientes, e isso fez com que a gente conseguisse continuar crescendo. É engraçado falar sobre isso, Gabriele, porque a gente traz soluções para os clientes, né? É a nossa atividade fim. Mas a gente também tem que criar soluções para nós mesmos, né? Então a gente estava no momento que a gente tinha que entregar muito valor para o cliente e, ao mesmo tempo, trabalhar muito bem o que a gente faz aqui.
Mas graças a Deus deu tudo certo e aqui como é que é a história? Casa de ferreiro, espeto De de, pau. de, de pau. Aqui não é não, aqui é espeto de prata, de ouro mesmo. E a gente mandou ver, conseguiu realmente dar a volta por cima e entregar bons resultados. Irado, né? E ainda tem que manter um psicológico para conseguir fazer isso tudo, né? No momento que estava todo mundo pirando, vocês conseguirem parar, respirar, planejar, se organizar, entregar resultados, tem que ter um psicológico absurdo. Eu acho que isso foi o grande divisor de águas, assim, a gente conseguir realmente respirar em alguns momentos. Eu confesso que foi difícil, assim como é difícil para a maioria das pessoas. A gente não ficou, tipo, em todo momento super calmos, não, super vai dar certo, não, mentira. A gente ficou nervosíssimo. A gente, frequentemente, eu e os meus sócios tínhamos conversas do tipo, cara, vamos quitar, vamos desistir, vamos fazer outra coisa. Não faz sentido, o mercado Oceano Vermelho, não tem o menor cabimento a gente investir em consultoria, tecnologia, já tem muita gente fazendo, a gente pensava isso de hora em hora, todos os dias, mas era 10% do tempo, 90% era, tá, beleza, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai entregar nosso melhor, então isso foi um mindset que a gente adotou, mas assim, muitos momentos de incerteza, assim, a gente ficou bem abalado, bem abalado. Até esse momento agora, né, o mundo ainda está numa incerteza, por isso que a gente vê a bolsa caindo toda hora, sobe, desce, a bolsa global, então a gente ainda está nesse momento de incerteza, né? E agora você já tem, tipo, uma nova habilidade, né? Que já passaram por isso, então vocês já sabem ver lá na frente o que pode acontecer ou não. Exatamente, assim, hoje eu fico muito mais tranquilo. Eu tô vendo aí nas notícias, que o mundo tá acabando, que a inflação tá estourando, que nada vai dar certo, mas a gente meio que a gente já se habituou no desconforto. Essa é a verdade. Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, se habitue ao desconforto, porque empreender é desconfortável a todo instante. Quando vira confortável, provavelmente o seu concorrente já te passou. Então, é viver no desconforto, é entender que isso faz parte do processo e hoje a gente já entende essa dinâmica, a gente já consegue atuar muito bem no mercado. E aí uma dica que eu dou para o pessoal, que eu posso trazer, é que a- todo o mercado ele é cíclico, ele tem altos e baixos. O grande lance de toda empresa é saber trabalhar no momento certo do mercado. Eu gosto de fazer um exemplo muito da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela funciona em eventos cíclicos. Agora a gente está com uma CDI estourando, o Selic lá em 13, vai bater, sei lá, 14, e pô, a renda fixa está fazendo muito sentido. Quem sabe trabalhar muito bem sabe que esse é o momento de você pegar a sua equação de carteira e preservar um pouco na renda fixa. Ao mesmo tempo, é uma baita de uma oportunidade de você comprar ação barata. Então, se você sabe trabalhar esse momento de crise, você automaticamente vai conseguir superar ela, porque você preserva o caixa, teu caixa é maior, está rentabilizando, e você pega boas oportunidades no mercado. Quando o mercado muda de novo e cresce, você às vezes liquida aquela ação que estava mega barata e que chegou no seu topo, você compra outras ações de longo prazo, você reduz um pouco a renda fixa e você reequaliza e aproveita um ótimo momento de queda do mercado. Nos negócios também são assim, sabe? Se você está no momento de crise, o que você pode fazer pelo seu cliente para que no momento de crise ele entenda que você é um ótimo ativo, um ótimo parceiro, uma empresa, um fornecedor que ele tem que se manter. Como é que você cria essa dinâmica? Como é que você oferta isso? E velocidade para poder ofertar também, né? Mas se você entende como você pode ofertar no seu mercado em crise, você automaticamente se ajusta e, claro, tem que ter velocidade para essa oferta, você oferta e o cliente te compra ainda mais. No período de pandemia, a gente fez isso. A gente tinha um faturamento de X e depois que a gente perdeu tudo, a gente triplicou o faturamento. Né? E desde então a gente só cresce. Né? Hoje a gente está com 60 e poucos colaboradores, vai bater 70 colaboradores. No período de pandemia a gente tinha 20 e poucos. Todo ano a gente dobra, a gente acrescenta mais 20, 30, todo ano a gente aumenta de faturamento, dobra de faturamento, e porque a gente aprendeu a viver no desconforto, a gente aprendeu a entender os momentos de mercado e ofertar o produto certo e da forma certa.
E também uma coisa que é interessante a gente falar também é que você tem que se posicionar, né? Assumir esse desconforto, porque vai ter muita gente te julgando, vai ter muito amigo falando, cara, você não precisa disso, larga, arruma um cargo novo, sei lá, faz um concurso público. Então, você tem que ter bastante coragem para assumir esse desconforto e é aquela coisa, assumir que você é ovelha negra e é isso. Depois, as mesmas pessoas que estavam falando de você vão te aplaudir. É isso mesmo. É bem por aí. Eu particularmente, não gosto de conforto. Claro, hoje, a gente sempre tenta buscar uma posição confortável. É natural do ser humano. Eu também busco isso. Mas quando eu entro numa posição muito confortável, eu não gosto, porque eu tenho essa premissa, como eu disse, que se eu estou muito confortável, muito provavelmente alguém está passando na minha frente. E essa visão competitiva de mercado, e sadia, né, a gente não pode extrapolar, mas essa visão competitiva de mercado é extremamente necessária. E se você não adota isso, você não vai para lugar nenhum. E assim, nada de errado com quem quer ser funcionário público. Nada de errado quem quer ter uma carreira super estabilizada. Nada de errado, cara. Apoio. Agora, não adianta você pensar que ter uma carreira estabilizada vai te dar ganhos desproporcionais do que você vê na média de mercado. Não vai. Não vai. Se você quer realmente, por exemplo, ser rico, milionário, e jogando bem aberto aqui, ganhar dinheiro, você não vai fazer isso com uma carreira estável. Você não vai fazer isso sem correr risco. Não adianta, esquece, desiste. Você não vai ter. Você vai ter que sim trabalhar no seu business, intraempreender, fazer um baita de um projeto dentro da sua empresa para se destacar. Empresa realmente boa não remunera desproporcionalmente o colaborador que não se destaca. Esquece. Você pode entrar numa baita posição de diretoria porque um headhunter te achou. Se você não criar resultado para esse negócio, você está fora. E mesmo sendo diretor, se você não pegar seu dinheiro, não investir correto, deixar lá, sei lá, na poupança, no teu banco, você não vai conseguir resultados desproporcionais. Não adianta. Então, assim, quer fazer carreira pública? Cara, beleza. Agora, não adianta você achar que com carreira pública, você, tirando o cargo de juiz, né, que, enfim, isso para não falar um palavrão aqui, isso é uma afronta ao cidadão brasileiro, mas uma carreira de servidor público que tem muita gente que trabalha muito bem, eu conheço diversos que são ótimos profissionais. Mas uma carreira de funcionário público, você tem estabilidade, você não vai sair daquele patamar. Então, assim, aceita, entende esse processo, e você que quer correr risco, cara, corre mesmo. Porque o ganho é desproporcional, uma hora vem. Se você é focado, cara, vai vir. Daí a gente falou um pouco sobre os desafios da pandemia, os desafios que você enfrentou como CEO. E aí eu estou mega curiosa, estou super hypada para saber um pouco sobre o grupo Hyper. Explica para gente o que é, como surgiu essa ideia. É uma parada de dominar o mundo? Conta aí um pouco. Então, a Hyper é para dominar o mundo mesmo. O que a gente entendeu no meio do caminho sobre soluções empresariais? Tendo em vista que a gente sempre desejou crescer o negócio, a gente conseguiu perceber que faz muito sentido a gente ofertar um pool de serviços estratégicos e que podem ser tranquilamente terceirizados ou consultados por especialistas do mercado para que empresas consigam realmente ter resultados maiores e melhores. E esse tripé é composto, e no final é o que a gente entrega, de gestão, tecnologia e marketing digital. É o principal tripé que a gente entende que tem uma forte demanda de mercado e que as empresas necessitam e vão necessitar por muito tempo para que elas consigam ter resultados bem fora da caixinha. E o segundo ponto que a gente entrega na Hyper, que a gente acredita muito, é a área de Venture Building e Venture Investments. O que é isso? Antes de tudo, é bom dizer que a gente não está tirando isso da cachola. A gente estudou o mercado e viu que grandes empresas conseguiram crescer de fato apostando nessa frente. E na Hyper não vai ser diferente. A gente busca, através de Venture Building, que é nada mais do que investir em startups através de Equity for Service, ou seja, eu
dou um banho de loja nessas startups, entregando gestão, tecnologia, marketing digital e pego o equity delas, ou investimento, que é o mais tradicional. A gente põe dinheiro e vira sócio dessas empresas. E principalmente de empresas que fazem sentido na proposta de valor que a gente quer entregar no mercado. Empresas que vão trazer soluções empresariais bem disruptivas para os nossos clientes. Via de regra, são empresas que são B2B, ou seja, vendem para negócios, são serviços, SaaS, fintechs, que a gente acredita que possam trazer resultados para clientes atuais e futuros clientes nossos. Mas a gente não se limita a isso, a gente inclusive está tendo negociações, conversas com empresas B2C. A grande verdade é que a gente vê o potencial do negócio, né? E essa frente é uma frente da Hyper, que é de Venture Building, Venture Investments, que a gente acredita bastante. Então a Hyper ela tem essas duas frentes, a área de investimentos e a área de soluções empresariais, que é o principal ponto, que é o nosso principal patamar, que é onde a gente vai continuar investindo e crescendo para conseguir ofertar gestão, tecnologia e marketing digital para empresas de todos os tamanhos. Cara, muito interessante o que você falou. Então, assim, já está entrando com o pé na porta para o mercado, né? E quais são os planos futuros para a Hyper e como você vê o futuro, na verdade? O que você acha que vai acontecer daqui a 20 anos? Mais ou menos. A gente hoje está falando por vídeo, né? A gente está trabalhando 100% no digital. Como você acha que vai continuar daqui para frente? Legal. Falando de Hyper, eu acredito que a Hyper ela vai crescer ainda mais, se balizando principalmente em soluções de gestão, tecnologia e digital que façam com que essas empresas tenham produtos e soluções disruptivas para o mercado. A gente quer se posicionar como o principal player all-in-one de empresas que querem realmente crescer negócios, que realmente querem se posicionar. E para isso, a gente pensa incessantemente em como a gente traz soluções inovadoras para esse tipo de cliente, seja através de novos modelos de negócio, onde a gente muda a empresa por completo através de gestão, tecnologia e digital, seja alterando a forma como esse cliente entrega negócios para o mercado, ou seja, a gente está falando de processos, de metodologia, de automação, de criar novas formas, plataformas e diversas maneiras diferentes que ele pode entregar isso para o mercado, e de produto, como a gente consegue olhar para o produto do cliente, seja serviço ou produto mesmo, e a gente consegue agregar valor para que ele entregue isso no mercado. Tudo isso sempre passando nos 3 pilares. Como é que a gente melhora a eficiência em termos de gestão, tecnologia e digital. E aí eu tô falando sendo mais prático, de um monte de coisa. Por exemplo, NFT. Aqui a gente já tem diversos estudos sobre como clientes podem transformar negócios através de NFT. Como é que eles podem, por exemplo, agregar valor com NFT no seu tipo de produto. Como é que, por exemplo, ele pode trabalhar com criptomoedas dentro do sistema, do produto dele, né? Da forma de recebimento, do pricing dele. Como é que ele pode, por exemplo, entender as melhores automações do negócio para conseguir fazer melhor e mais vezes aumentar volume do seu business através de tecnologia. Então aqui realmente a gente quer ser uma empresa all-in-one, uma empresa realmente consultiva que consegue entregar valor para o cliente de N maneiras diferentes. A gente quer ser uma caixinha de surpresa. E por isso que a gente tem um processo de formação, inclusive, muito forte aqui dentro, né? Porque para ter esse tipo de mente brilhante, a gente tem que investir bastante. E a gente estava falando muito da questão de metaverso, de cripto, né? E tem uma galera que está achando que isso é no futuro. Só que a gente precisa se preparar agora no presente para quando isso estourar, que já está estourando, na realidade, está na frente de todo mundo. Então, a galera que ainda não parou para olhar para isso, os CEOs que não prestaram atenção nesse mercado, cara, eles estão ficando para trás, na verdade, né? 100%. Eu só tenho uma ressalva nessa frase, porque nem toda ideia inovadora, NFT, metaverso, é para toda empresa. E eu gosto de levantar muito essa bandeira. A gente tem diversos clientes que a gente recebe aqui que querem fazer NFT do seu produto. Cara, talvez não seja o momento de você investir para isso. E tudo bem, porque talvez seu negócio nem precise disso.
Então, eu tenho muita parcimônia em falar sobre essas inovações e dizer que nem toda essa inovação que a gente vê nos jornais é para todo tipo de empresa. Talvez você não precise. Agora, tem muita empresa que precisa sim. E essas empresas que não estão olhando para isso, certamente elas vão ficar para trás. Eu costumo dizer que tem uma matriz que eu gosto muito, que é uma matriz bem batida, né? Falo isso com muitos alunos e certamente muitas pessoas já estudaram, que é a matriz BCG, né? Que é a matriz onde você elenca como é que funcionam os seus produtos, né? Você tem produtos ali que são produtos abacaxi, como a gente chama, que são produtos que você tem que diagnosticar que não fazem sentido nenhum, ou se fazem que você tem que reduzir drasticamente aquilo, muitas vezes você tem que manter porque ele compõe um pool, um bundle de produtos que você oferta, né? Um produto agregado ali que te ajuda a vender outros produtos, mas você tem que manter, tem que reduzir, deixar ele bem cadenciado ali. Você tem que ter produtos em questionamento, ou seja, produtos que você não sabe se vai dar certo ou errado, mas você tem que testar. E muitas vezes isso tem que se manter por, sei lá, 20% da sua carteira, não mais que isso, 10% da sua carteira de produtos, das suas soluções que você pode expor para o mercado. Você tem que ter produtos estrela, que são produtos que você já entendeu que vai dar certo, e eles vão substituir o teu produto principal. E você tem que ter os produtos que pagam a tua conta, que é o produto vaca leiteira, né? Que Estava esperando esse termo. Exatamente. É muito bom, eu adoro. Que são produtos que você basicamente paga as contas no dia a dia. Essa equação da matriz BCG, que foi criada pela Boston Consulting Group, que inclusive uma empresa de consultoria extremamente renomada, ele é muito assertivo. Se você não tem um quadradinho desse, você está ficando para trás. E o que acontece é que a gente entra em muito negócio e o cara está olhando para o produto que paga as contas, mas não está testando o produto. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai morrer. Por quê? Porque a vaca leiteira algum dia vai secar e ele não tem nenhum produto estrela para substituir. Aconteceu já em vários tipos de business, né? Kodak foi isso. Ela apostou no produto vaca leiteira e esqueceu de qualquer outra coisa. O que aconteceu? O mercado mudou, ela não tinha outro produto substituto, a empresa acabou, praticamente acabou, né? Perdeu muitos patamares de mercado. Então, isso é uma matriz que eu acho extremamente relevante e a gente pode trazer para o nosso mundo, que a gente estava conversando aqui, sobre NFTs. Será que a NFT é para o seu negócio? Põe ela ali no produto em questionamento, faz teste com o seu cliente. Muitas vezes você não precisa nem de muito investimento. A gente tem um serviço aqui chamado Discovery, Gabriele, que é um produto que a gente faz análises do seu produto. Antes de você lançar para o mercado, a gente faz muito teste com esse produto. Pesquisa mercado, entende usabilidade do produto. Isso para produto ou serviço. Entende usabilidade do produto, entrevista o usuário, entrevista o mercado, faz realmente um benchmark absurdo de players que são concorrentes diretos e indiretos para poder entender se aquele produto faz sentido. Você poderia estar testando, contratando, inclusive, contrate a Hyper, contrate a Planeja, a YourDev, né? A gente faz esse tipo de coisa e os produtos que estão em questionamento, a gente vai testando. E é um investimento super sadio, porque dali vai sair um produto estrela e vai sair talvez o produto que vai te dar perenidade de mercado, que vai ser a sua próxima vaca leiteira. Só que se você não testar, ficar parado, não entender o que o mercado está fazendo, você está para trás. E não querendo fazer, mas já fazendo jabá, o produto Discovery é um ótimo serviço, porque você testa com investimento baixo, entende o que está sendo feito no mercado, entende quais são suas próximas soluções, a um custo muito baixo, sem ter que investir ainda em maquinário, sem ter que investir ainda em tecnologia, e consegue, através disso, entender o que pode ser feito e automaticamente direcionar seu plano estratégico, enfim, o que quer que seja. Ou seja, não espere o seu produto virar uma blockbuster, né? Que, infelizmente, passou a tendência, ficou para trás. Contrate a Hype. Por favor. Você, como idealizador do Papo e grande consumidor sobre empreendedorismo, como você vê a relação de criação de conteúdo com o mercado atual? Eu acho o seguinte, eu acho que criação de conteúdo hoje é essencial para qualquer negócio. E aí eu tendo a pensar se existe algum negócio que não precisa de conteúdo e eu não consigo achar até o momento.
E quando eu digo, quando eu digo Se geração de alguém souber, conteúdo, coloque nos comentários. por favor, e eu vou fazer questão de responder. É, eu não consigo pensar. E quando eu falo geração de conteúdo, eu não quero dizer só mídias sociais. Não, porque geração de conteúdo passa muito além disso. E eu não consigo pensar numa empresa que não tem que gerar e educar o seu cliente hoje em dia. Que não tem que ter um senso de comunidade e que tenha que, de alguma forma, falar sobre pontos que o cliente quer ouvir. Hoje, uma das melhores maneiras de conexão com o seu cliente final é conteúdo. É a forma como você fala, é o que você traz além do seu serviço para ele. E hoje o mundo inteiro é ávido por conteúdo, né? E se você não produz isso, automaticamente eu sinto que existe uma dificuldade de conexão com essa pessoa. Não tem como, você não vai conseguir gerar conexão só com ads com o seu cliente. Não vai. Não vai. As maiores empresas de venda são empresas de venda, mas também tem geração de conteúdo para gerar esse tipo de conexão, para fazer o cliente ir mais deep com ele, né? Se aprofundar mais com ele. E para mim, conteúdo é um dos principais pilares que uma empresa tem que produzir. E, cara, conteúdo, olhando do outro ponto de vista, do ponto de vista de quem consome, hoje é o principal ponte para você realmente entender o que fazer no mercado. Veja bem, eu sou professor, muitos professores vão me jogar pedra agora, mas eu vou falar. Cara, vou falar. Momento de tensão, rufem os tambores. A universidade está ultrapassada. A universidade está ultrapassada. Hoje, quando a gente vai estudar numa universidade, por mais que ela queira ser atualizada, o mundo está muito rápido. Você não consegue aprender tudo na universidade. Num MBA, ainda é mais fácil, numa especialização, dá ainda para você dar uma respirada um pouco melhor. Mas na universidade é difícil, porque você tem um processo de alteração de conteúdo. Você tem uma ementa que tem que seguir. Então, quando o professor vai preparar a ementa para o próximo ano, já mudou tudo. No meio do ano, ele já tem outra coisa nova. E ele não consegue passar isso para os alunos. Aonde você, aluno e profissional, vai conseguir aprender mais e melhor? Através de consumo de conteúdo na internet. É isso. Mas o professor hoje, ele é um curador do conteúdo. Não tem nada que o professor vai dizer na sala de aula que não tenha na internet. A grande diferença é que o professor ele vai te direcionar para os melhores caminhos. Esse é o papel do professor hoje. Então, ele é válido por isso. Mas o aluno ele tem que ter a capacidade de entender onde estão os melhores conteúdos, porque tem muita besteira na internet, tem muita coisa errada, inclusive, e selecionar esses conteúdos e consumir. Se você não fizer isso, você é um profissional ultrapassado. É isso. Agora vamos falar sobre o que eu gosto. Como é que tá a tua Boa. carteira agora? Que isso, sabendo os meus investimentos assim, na lata. É assim, galera, anota aí. Quem estiver indo para academia, coloca para gravar. Quem estiver no meio de uma reunião, no descanso, também coloca para gravar, que esse conteúdo vai ser foda. Cara, minha carteira de investimentos. Hoje eu acredito, assim, antes de tudo, não sou assessor de investimentos, não posso fazer indicação de investimentos. Então aqui só vou dar um overview de como eu gosto de alocar meus investimentos. E aí, se servir de ajuda aí para algumas pessoas, já ficarei grato. Mas bom, vamos lá. Cara, eu acredito muito em investimentos divididos da seguinte forma. Eu acredito muito pouco em renda fixa. Assim, não aloco muito em renda fixa. Minha estratégia É só polêmica aqui. aqui eu sou arriscado mesmo, cara. Assim, eu acompanho, tenho um assessor de investimentos, tá? Que eu converso com ele, mas assim, eu confesso que a minha carteira eu que monto, assim, não sigo praticamente nada do que os outros me falam. Então eu sou muito eu comigo mesmo. Por isso que eu não gosto de falar tanto, porque se der errado, cara, dá certo pra mim e aí é isso aí. Mas bom, a minha alocação hoje, ela está muito alocada em renda fixa, pelo momento atual, obviamente. Eu disponho aí mais ou menos de 25% a 30% da minha carteira hoje em renda fixa, mas normalmente ela não é assim. Ela fica ali com menos de 20% de renda fixa, e essa renda fixa, ela tá ali só para oportunidade. Então, eu deixo ela
em 20% da renda fixa, e quando eu vejo uma oportunidade em ações, ou em fundos imobiliários, ou em ações internacionais, eu saco dela, aplico e depois vou repondo ela. Então, E uma assim vai virando carteira... aquela bola de neve, né? Não recomendo isso. Se você não tem muita aptidão, se você não respira em investimentos, não faça isso. Porque a tendência é que isso dê errado, tá? Porque a alocação em ações e fundos imobiliários, ela requer muito tempo. Eu, inclusive, vou até dar uma dica aqui no final sobre ações que eu acho que a galera vai gostar. Uma coisa que eu conversei recentemente e talvez sirva de muito valia para todo mundo. Quem não consegue acompanhar tanto ações e quer ter um resultado desproporcional. E é bem simples, tá? Mas fica o spoiler, continua escutando aí. Então, a minha carteira fica assim, mais ou menos, na questão de renda fixa. Ações, antes, fundos imobiliários, 30% da carteira. Eu acredito muito em fundos imobiliários. Sou bem contra comprar imóveis. Sou muito contra. Eu só acredito compra de imóveis com especialistas, quando você realmente pensa. E aí, claro, acredito em compra de imóveis, aluguel. Cara, acredito muito. A questão é que 90% do brasileiro compra um imóvel para morar e não pensa em nada. Ele simplesmente olha no local e fala: aqui é legal, aqui é bonito, quero morar aqui, faz um investimento ali, pega um financiamento e faz o suicídio financeiro. E eu chamo de suicídio financeiro porque esse cara vai pagar 3 vezes o imóvel ali e muito provavelmente não vai conseguir acumular renda, vai chegar no final da vida com um único imóvel sem nenhum tipo de dinheiro sobrando, porque botou tudo em um imóvel. Então, esse tipo de compra que eu sou contra. Agora, investimentos de imóveis com especialista. Inclusive aqui, a gente tem uma empresa investida que é a Patrimóvel, que é do meu sócio e amigo, pô, do peito, Bruno Vasconcelos. Cara, quer dica de como comprar um imóvel? Vai lá no Bruno, chama ele que ele vai te dizer como comprar um imóvel certo. Ou até mesmo alugar. Aí sim eu acredito. Tirando isso, fundos imobiliários é o que eu mais acredito. Hoje eu não tenho imóveis, só fundos imobiliários. E acredito muito neles porque é a melhor forma de você alocar dinheiro, ter rentabilidade. E se tiver ruim, você saca o dinheiro e pronto, acabou. Tem liquidez. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários e hoje posso dizer, aí já vai a primeira dica, que uma das melhores carteiras de fundos de investimentos que eu acredito é da Suno. A Suno Research aí do Thiago Reis em fundos imobiliários eu acho bem boa. Acho que ele faz boas indicações. Se você quiser saber realmente ativos ao pé da letra, eu diria que lá tem muita coisa. A minha carteira de fundos de investimentos está muito próxima do que o Thiago Reis preconiza lá. E ações, todo o resto, vai dar 40%, quase 50% às vezes, divididas em 20% exterior e 30% nacional. E aí, internacional, cara, é o básico lá. Apple pra caramba, acredito na Apple absurdo, e talvez seja o único ativo que eu realmente revelo, porque também não é segredo pra ninguém. Cara, a Apple é bom demais em tudo, assim, em ação, em tudo. Eu sou Apple maníaco mesmo. Essa é a ação que eu falo, todo mundo sabe que eu acredito pra caramba, a Apple na veia. E outras ações internacionais que a grande maioria acredita. O bom das ações internacionais é porque elas realmente são boas. Então, assim, você tem um movimento cíclico, mas as principais ali, Google, né, Microsoft, cara, elas vêm sempre dando resultados interessantes. Aí sim, eu gosto delas. Não é como está a minha composição, acho não, tem Google, mas Microsoft, por exemplo, eu tenho uma relação ali de amor e ódio, mas é uma ação boa. Então eu invisto ali 20% em ações internacionais e 30% em ações nacionais. Aí tá pulverizado em 15 ações assim nacionais, né? Mas eu gosto muito de olhar para o Brasil, para o setor de saúde. Eu acho que é muito bom. Acho que a gente tem um mercado absurdo para crescer ainda, então ações de saúde eu tenho. E varejo, gosto bastante. Acho que o Brasil é um país extremamente consumidor, só que ela é cíclica. Por exemplo, agora varejo, tá? 50% de queda aí, 70% de queda Magalu. Magalu mandou lembranças. Então assim, tem que tomar cuidado com o varejo porque ele segue a Selic. Então aí vai outra dica. Você quer investir em varejo? Dá muito dinheiro, mas olha a Selic. Se a Selic cair, o crédito sai do mercado, a ação cai absurdamente. Boa hora para se comprar? Fica a dica, talvez, hein?
é interessante que você falou, você diversifica bastante, né, o seu capital. Então, Sim. quando você diversifica, você acaba se protegendo, na real, né? Tipo, bolsa cai aqui no Brasil, você tem lá fora, então segura um pouco, né? Isso é interessante. É. Invisto tudo pela XP. Ninguém me paga nada, se quiser, XP me pague, mas adoro, para mim é a melhor plataforma hoje. Acredito pra caramba neles. Investimento internacional, eu uso a Avenue, mas também tenho usado a XP agora. E é basicamente isso. A dica. A dica que eu dou para quem não consegue acompanhar muito. Cara, você quer tomar um pouco mais de risco? Olha índice. Eu fico vendo assim um monte de gente querendo, sabe, reinventar a roda e não tem tempo de acompanhar as ações. Vou partir para uma premissa muito simples, Gabriele. As empresas brasileiras, elas vão continuar crescendo ou elas vão morrer? O Brasil vai morrer? Não Não. mesmo. Se grande parte do que o Brasil cresce, e cresceu todas as décadas, anos sim, mais ou menos, anos tal, mas cresceu. A Bolsa hoje ela está em cento e poucos mil pontos, né? Acho que 105, 110 mil pontos. Ela não começou em 110 mil pontos, ela começou lá embaixo, né? Eu já, aqui nos meus estudos, eu nem sei quando começou, mas ela já esteve em 70 mil pontos. Pô, ela já cresceu muito, né? Em 2020 ela caiu muito e já voltou. 2020 foi, cara, só ficou quem era louco. E agora já está voltando, né? Então, assim, se a gente olhar historicamente o Bovespa, ele só cresceu. Ele só cresce. A curva do Bovespa é assim, tem as dores de barriga, mas ele sempre está ascendente. Se você quer investir em longo prazo e você sabe que o Bovespa quer crescer, cara, investe no Bovespa e esquece. Deixa lá o dinheiro. Ele vai crescer. O que você está dizendo é que as empresas do Brasil, as novas empresas do Brasil, vão aparecer ali, vão crescer e vão impulsionar esse índice para cima. Sabe uma coisa muito engraçada que o Warren Buffett fez? Se não me falha a memória, foi o Warren Buffett mesmo. Ele analisou. Agora, não tenho certeza se foi o Warren Buffett ou se foi outro investidor. Depois eu pesquiso e digo para você. Mas teve uma análise que foi feita de fundos que queriam bater um índice, o S&P 500. Sabe? E aí foi uma análise de, sei lá, não sei quantos mil fundos. Sabe quantos fundos bateram o S&P 500 ao longo de 30 anos? Muito menos de 10%, 5%. Então, a maioria dos gestores, ao longo prazo, não consegue ter o resultado do índice. O que eu quero dizer com isso? Meu amigo, você que é investidor e não é um gestor de investimentos, não tem formação para isso e investe sozinho. Cara, se nem os caras mais profissionais muitas vezes não conseguem bater um índice, por que você acha que você vai bater um índice? E se a maioria do mercado não bate o índice, como você consegue pelo menos chegar no índice? Investindo no índice. Então, cara, eu acho loucura isso, cara. Eu não sei porque ninguém fala isso. Investe no índice, cara, vai dar certo. Não tem como. Investir no S&P 500. Cara, os Estados Unidos, as empresas americanas vão deixar de crescer? Não. Nunca aconteceu. Inclusive, é uma grande oportunidade agora, né? Com tudo caindo lá, você está comprando. É engraçado porque o investidor, principalmente quem está começando, tem um pouco de medo de quando a coisa está na promoção, né? Tá caindo. Mas, gente, são empresas que têm fundamentos, são empresas gigantes e não vai ficar caindo para sempre. Então, é uma puta oportunidade. E a galera tá deixando passar. A galera fica, renda fixa, renda fixa, renda fixa. Beleza, cara, mas olha as ações. Quando aquilo ali começar a subir, sério, esquece, vão ser os próximos milionários. É isso aí. E assim, cara, eu não consigo entender. Eu estava conversando até com uma das empresas que a gente recentemente investiu, estava conversando com um dos nossos sócios aqui, e ele estava falando, nossa, eu não invisto mais em bolsa, porque é muito cíclico, eu não sei onde botar em longo prazo. Eu falo, cara, renda fixa é o feijão com arroz, você já sabe, põe no fundo renda fixa, entende ali com seu assessor e tal, não é muito difícil. Ok. Fundos imobiliários. Cara, segue ali a Suno, para mim é a melhor que tem.
Ações, cara, põe no índice. Acabou. Você está investindo nas melhores empresas do Brasil e, se for no S&P 500, nas melhores empresas do exterior. E todo mundo quer bater um índice. Se você investir no índice, você automaticamente já vai estar melhor do que 90% de vários fundos em 30 anos. Olha que loucura, né? A gente quer bater o índice, mas ninguém para pensar que se investir no índice já está muito de bom tamanho. Você certamente, daqui a 20, 30 anos, vai estar tirando onda com mais da metade de seus amigos que investem. Em termos de A questão é que a galera é muito imediatista, né? A pessoa quer investir hoje e ficar olhando aquilo ali todo dia e não espera a ação ganhar um corpo, né? O seu investimento ganhar corpo, a pessoa quer tirar. Então, assim, se você for comparar, e as pessoas comparam muito com o imóvel, o imóvel valorizou, sei lá, em 50 anos. Cara, o imóvel sobe e desce igual ação, você só não fica olhando. Exatamente. Concordo, gênero, número e grau. E aí essa é a dica que eu dou, galera. Índice para mim é sensacional. Eu hoje sou posicionado em índices, S&P e o Bovespa, mas pelo fato de eu operar mais e tal, eu tenho uma posição, né, um pouco mais comedida do que eu comecei, claro. Mas que assim, todo mês eu invisto, porque eu sei que ali é o garantido, assim. Vai crescer. É certo. Sim, não posso dizer que é certo na bolsa, né? Mas a menos que aconteça uma loucura no mundo, vai crescer, assim, vai crescer. É só olhar estatisticamente, joga no Google aí, Bovespa histórico. Você vai ver um gráfico ascendente infinito. Se você investiu em 30 anos, você mais do que quadruplicou o seu dinheiro, quintuplicou, sei lá, cresceu absurdo. Então, é isso, assim. Você falou sobre a questão de empreender. Você acredita que o Rio pode ser um grande núcleo empreendedor? Tenho certeza absoluta disso. Cara, o Rio de Janeiro, ele tem muitos pontos positivos. Ele é uma cidade que chama a atenção de qualquer investidor, e isso conta sim. Para você atrair investimentos, atrair pessoas. Você quer uma cidade que realmente faça sentido se morar. Temos coisas a melhorar, principalmente segurança, sim, temos. Mas, dito isso, inclusive, é até uma coisa que eu discuto muito. Se melhorar a segurança no Rio de Janeiro, melhora investimento automaticamente, porque a cidade já é muito estruturada. A cidade ela tem uma vista absurda, tem coisas muito boas aqui dentro. E a gente tem serra, tem mar, tem tudo aqui, né? Então, se melhora a segurança, automaticamente já vai atrair mais investidores. O povo carioca, ele é um povo extremamente criativo. Desconheço, assim, povo mais criativo que os cariocas. A gente realmente... E trabalhador, né? Que a gente tem que quebrar um pouco aquela coisa de que carioca só usa chinelo e fica na praia trabalhando. Não trabalha, na verdade, mas a gente pode trabalhar na praia também, não tem essa. O carioca, de fato, ele tem o seu jeito de querer viver, isso eu confesso. Mas assim, indiscutivelmente, um povo extremamente criativo, trabalhador. E se não é trabalhador, cara, assim como qualquer outro lugar do mundo, tem gente que não gosta de trabalhar, mas não é uma exclusividade do Rio. É exclusividade de qualquer lugar, assim. E aqui tem muito mais gente que quer trabalhar, quer dar o sangue, do que propriamente gente que não tá afim de nada. Isso daí é a maior balela que tem. Outras cidades fizeram essa propaganda aí negativa e aí pegou. E eu acredito, agora a gente está com vários projetos, eu particularmente faço parte de alguns projetos de incentivo para a cidade, para que ela consiga realmente ser o principal polo de tecnologia. A gente tem aqui, por exemplo, incentivos no Porto Maravilha, que é uma área que a Prefeitura do Rio de Janeiro vem querendo expandir, onde a gente está melhorando, está criando estrutura. A gente conseguiu benefícios ali em termos de impostos. Depois, se quiserem me chamar no Instagram, no DM, eu explico um pouco melhor para não arrastar aqui o nosso papo. Mas tem benefícios. Nossa, tem muita empresa aqui, tem muita gente boa aqui. Agora, inclusive, a gente conseguiu fechar o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, para ser sediado no Rio de Janeiro. Tem noção do que é isso, Gabriele? O maior evento de tecnologia do mundo está no Rio de Janeiro, e eu, junto com o Rodrigo Stallone e o Júlio, a gente conseguiu trazer isso para o Rio de Janeiro. Foi um projeto que demorou bastante tempo. E o Guilherme, claro, não posso deixar de citar o Guilherme.
E a gente, conseguiu fazer isso, conseguiu trazer tudo isso junto com essa galera e toda a equipe da Invest Rio para poder sediar o maior evento de tecnologia do mundo no Rio de Janeiro. Tem chancela maior do que isso? É a prova que o Rio é a cidade da tecnologia, né? É isso, não tem nem mais a dizer. Vai ser um evento que vai acontecer aí, se tudo der certo, 3 anos seguidos. O primeiro ano vai ser em 2023, em maio. Já está anunciado e, essa é a maior prova de que o Rio de Janeiro realmente tem um baita potencial. Se o Web Summit já acreditou, se você não está acreditando, você está por fora, cara. Usando um termo que carioca adora falar, né, que a gente pode falar a palavra à vontade, que a gente tem esse aval, porque a gente é carioca, vai ser um evento foda. Como você disse, é isso mesmo. O evento vai ser muito bom. E não só pelo evento também, Gabriele, mas assim, se a gente olhar para o Rio de Janeiro como um todo, aqui a gente tem uma massa crítica muito boa, sabe? A gente tem muita startup, muita empresa que fez história, que faz história. O povo aqui realmente conseguiu muitos feitos. O que a gente precisa agora só é reerguer realmente algumas bandeiras que acabaram caindo, até porque sem viés político aqui, mas eu falo mesmo porque nosso último prefeito foi a pior coisa que aconteceu para o Rio de Janeiro. Isso é indiscutível. O Crivella não foi assim uma vergonha nacional e ele destruiu muitas bandeiras que aqui tinham. Então a gente teve muita evasão. Mas assim, estamos trabalhando, o povo carioca está trabalhando para poder levantar essas bandeiras. E assim que o pessoal entender, e já vem entendendo, as coisas vão voltar à normalidade. Já estão voltando, na verdade, né? Não é uma coisa futura, já é presente. As coisas estão melhorando muito aqui no Rio. Dario, o que você diria para os empreendedores iniciantes e, para você, qual é o essencial para montar um negócio de sucesso? O essencial para montar um negócio de sucesso: visão, coragem e atitude. Visão para você estudar, entender, ter conhecimento aplicado sobre aquilo que você quer fazer, entender onde isso pode chegar. Coragem, porque não é fácil, você tem que tomar risco, tem que ser calculado, mas é risco. E atitude, porque você tem que meter a mão na massa mesmo e fazer. Se você ficar esperando aí alguém fazer por você, você está roubado. Você não vai conseguir fazer nada. O empreendedor, ele é o principal agente motriz da sua empresa. Se você acha que você vai montar uma empresa, vai contratar gente, essas pessoas vão fazer o que você deveria estar fazendo, não vai rolar. Porque elas não vão fazer da mesma maneira, elas vão precisar de ensino, vão precisar de educação, direcionamento. Você vai ter que ser o exemplo. Então você vai ter que fazer aquilo que você contratou elas para fazer durante um tempo, até elas entenderem o que precisa ser feito. Você vai precisar ser o exemplo, principalmente no início. Então você precisa de atitude. Visão, coragem e atitude. Essa frase não é minha, tá? É do Flávio Augusto. Ele falou isso numa palestra que eu fui. Acho que nem sei se ele fala tanto mais isso, mas é uma coisa que eu aderi, anotei aqui no braço, posso tatuar isso aqui. E eu acredito demais, assim. Acredito demais. Visão, coragem e atitude. É o que você precisa ter para realmente ser um empreendedor de sucesso no Brasil e no mundo. Dario, estamos terminando. Já vou te devolver o papo de CEO. Queria saber como funciona o seu mindset, quais são as suas referências para continuar empreendendo. Boa. Assim, meu mindset para continuar empreendendo é complicado. Eu realmente penso todo dia em várias coisas, mas se eu pudesse dizer uma, é a vontade de realmente fazer diferente e me desafiar todos os dias. Esse desafio, essa competição pessoal é muito importante para o empreendedor. Você conseguir realmente se provar todo dia é muito importante. Eu gosto muito, apesar de não ser tanto atleta, já atuei, já pratiquei alguns esportes. Hoje eu sou mais calminho nessa frente, mas eu costumo dizer que empreender é igual a um atleta profissional. Seu maior inimigo é você mesmo. Você tem que competir com você todos os dias. E é muito o que eu acredito aqui, em como eu consigo ser melhor. E eu me provo nesse desafio através dos meus negócios. Então isso é uma coisa que me motiva, que eu acredito.
se, por exemplo, eu não fosse hoje ter os meus negócios, se eu por acaso eu vendesse a Hyper, eu ia montar outro negócio. Eu ia fazer outra coisa. Porque, porque esse desafio constante, para mim, é o que me move. Então, é, essa questão do desafio, para mim, é muito enriquecedor. E realmente fazer algo diferente. Eu acredito muito no Brasil, assim, de uma maneira geral. Apesar de ter muitas críticas e frequentemente ser um dos muitos brasileiros que critica aqui o nosso país, eu acredito muito que tem muita empresa boa aqui. E a gente realmente quer ser uma engrenagem, uma mola para essas empresas brasileiras, para a gente botar o nome de todas as empresas brasileiras no Brasil e no mundo. E a gente acha que através da Hyper a gente vai poder ajudar esses negócios. É o nosso, inclusive, é a nossa missão aqui dentro, é como a gente acredita que a gente pode realmente fazer a diferença no Brasil e ser lembrado por isso. Bom, referências, né? Você perguntou referências também. Quem são referências que eu acredito? Cara, são várias e de vários segmentos, assim. Gosto muito do Steve Jobs, sou um Apple maníaco. Acho que é uma das empresas mais fantásticas que já existiu na face da Terra. Tenho, sim, meus pontos assim, meus pontos divergentes com o Steve Jobs, né? A gente sabe que muitas vezes ele não adotou as melhores políticas de liderança, mas, de uma maneira geral, ele conseguiu tomar prumo e ele montou um negócio absurdamente bom em diversas áreas, em comunicação, em produto, em experiência do cliente. Então é uma empresa que eu me inspiro, é um cara que eu me inspiro. Minha tese de, minha tese acadêmica foi dele, de mestrado também depois foi. Então, assim, eu curto muito a Apple e Steve Jobs, para mim é uma referência. Outro cara que eu acredito pra caramba é o Kobe Bryant, ex-atleta da NBA, porque eu acho ele, porra, sensacional. É um cara que acredita muito nesse desafio, que o maior desafio é contra você mesmo. Então é um cara que ele, em algum determinado momento da vida, ele parou de competir com os outros e competia com ele mesmo todos os dias. Isso fez com que ele alcançasse assim, excelência no esporte, né? É indiscutível que o Kobe Bryant foi um dos melhores jogadores que já habitou na face da Terra, junto com outros caras, mas ele foi um deles, certamente. É, um outro cara que eu admiro muito também é o Flávio Augusto. Eu acho que ele é um cara baita de um visionário, um brasileiro baita visionário. Cara, o Flávio Augusto, ele vendeu uma empresa por quase 1 bi e depois já comprou a mesma empresa por metade do preço e já botou a mesma empresa no mesmo patamar. Então, assim, o que tu vai dizer de um cara desse, né, cara? Assim, pô, o cara vendeu a empresa dele, aí faturou 1 bilhão, aí pegou metade desse dinheiro, recomprou o negócio dele, ou seja, já saiu com um upside de meio bilhão ali. Aí depois botou a mesma empresa em um valuation de novo de 1 bilhão, ou seja, recuperou tudo. Não é indiscutível, pô, não tem que. É indiscutível o Flávio Augusto pra mim, assim. Gosto ou não, assim, o resultado dele é indiscutível. Hands down, o cara foi um dos grandes nomes aí do Brasil. E assim, são mais ou menos esses caras que eu me inspiro. Gosto bastante dessas frentes. E acho que são caras que, de uma forma geral, até me ajudaram a compor um pouco dessa visão empreendedora que eu tenho hoje. Dario, esse papo tá muito bom. Cara, inspiração foda. E eu fiquei muito curiosa sobre a Hype. Eu quero saber mais sobre a Hype. Conta um pouco pra gente, dá spoiler. Fala sobre ela pra gente. Legal, vamos lá. Ótima pergunta. A Hyper, na verdade, é um grupo que a gente criou para as empresas que a gente tem, né? A Planeja, a V4 e a YourDev, que são empresas de gestão, marketing digital e tecnologia, para a gente poder ofertar esses produtos all in one, ou seja, tudo junto para um cliente. E o que a gente faz nela, basicamente, se tratando da vertente de soluções empresariais? Quando a gente fala de gestão, a gente olha para o cliente, seja grande ou PME, de ponta a ponta. A gente entrega as melhores práticas de gestão para o cliente. O nosso principal produto na Planeja e na frente de gestão é o que a gente chama de gestão 360, que nada mais é do que a gente entender de ponta a ponta quais são as melhores diretrizes para a empresa. E isso passa desde o entendimento
de como funciona o negócio, de uma análise, de um diagnóstico muito forte de mercado externo e também do ambiente interno da empresa, seguindo para uma frente de design strategy, que é desenho estratégico do negócio. Então a gente desenha estrategicamente como essa empresa deve atuar, deve seguir, né? E a partir disso, a gente entendendo todas essas frentes que a empresa deve atuar, a gente desenvolve os OKRs necessários e trabalha em frente de vários negócios através de processos. Então, a gente acredita muito em processos aqui. Como os processos podem ser feitos nessa empresa para se alcançar resultados dentro das áreas de vendas, marketing, finanças. E, obviamente, a gente sempre embarca especialistas junto desse pool de ofertas, né, de entendimento, design estratégico e melhoria de processos. A gente embarca especialistas para que esses especialistas consigam dar soluções que viram processos de diretrizes empresariais para essas empresas. Então é algo bem completo e o cliente ele pode ver só a parte comercial, ou só a parte estratégica, ou só a parte financeira. A parte de tecnologia é tão simples quanto isso. A gente é um fornecedor de soluções tecnológicas. A gente desenvolve aplicativos e softwares através de squads de alta produtividade, ou seja, a gente entrega os melhores sistemas, as melhores soluções através de squads que conseguem ter uma produtividade absurda. Hoje a gente garante, inclusive, em contrato, que a gente tem 90% de produtividade. Abaixo disso, a gente paga multa. É uma coisa bem diferente do trivial, porque a gente realmente garante entrega. E a gente também tem a frente de soluções através de APIs. A gente desenvolve bastante coisa em tecnologia. A gente tem soluções em APIs, a gente tem o próprio Discovery, que é o entendimento dos melhores produtos desse cliente, e a gente também tem a frente de soluções específicas para o negócio, onde a gente realmente desenvolve um projeto, entende como a tecnologia vai se atuar, e através desse entendimento a gente elabora o melhor time para conseguir solucionar isso. Então, como eu disse, é uma caixinha de surpresa. E o último, não menos importante, é a parte de frente de gestão de marketing digital. Nossa frente aqui é realmente atuar em vendas através da internet. Como esse cliente consegue vender mais pela internet, que hoje é o principal canal, ou deveria ser o principal canal, de muitas empresas. Então a gente atua com gestão de tráfego, entendimento dos melhores mecanismos de busca, entendimento dos melhores mecanismos de tráfego pago, de posicionamento na internet, de como isso tem que se conectar com a estratégia comercial, qual é o melhor processo digital e comercial que a empresa precisa atuar para que ele consiga resultados. Então, realmente, é essa frente. A gente não se considera uma agência, a gente se considera uma assessoria de marketing digital que entrega muito valor para o cliente no final ter como resultado maiores vendas na internet. E com esse tripé, a gente entrega, no que a gente acredita, as principais soluções para o cliente. Desde finanças, gestão, estratégia, até tecnologia, desenvolvimento e, por fim, venda digital, posicionamento, tráfego e mais leads para que o cliente consiga crescer e aumentar o faturamento. Então, é um pouco disso que é a Hyper. Então, às vezes, o pessoal fala muito de transformação digital. E aí a gente está indo para um outro patamar, né? Que no caso seria uma evolução digital. É isso que a Hyper entrega para o cliente, né? Golaço, fez o dever de casa. A Hyper ela tem muito como proposta evoluir o cliente digitalmente, de uma maneira geral. Porque transformação digital, todo mundo já fez no meio da pandemia. Quem não usava o WhatsApp, está usando. Quem não recebia um pedido, a lojinha da esquina que tinha que receber pedido para entrega, que só recebia pelo telefone, começou a aceitar o WhatsApp para receber pedido. Quem tinha que usar um documento por assinatura, já entendeu que pode usar um documento por assinatura na internet. A transformação digital, o digital dentro de uma empresa já aconteceu. Agora, o que não aconteceu ainda é como as empresas podem se utilizar da tecnologia, do digital, para melhorar a gestão, tecnologia e vendas dentro de uma empresa. E aí a gente traz esse conceito de evolução digital. Como a gente pode, de fato, buscar todos esses itens que já são conhecidos. Se você pegar um empresário,
por menor que seja, ele já sabe de WhatsApp, ele já sabe que site é importante, ele sabe até o que é uma landing page. Então, assim, ele já sabe disso. O que ele precisa é que esse negócio funcione, Gabriel. Ele precisa que alguém olhe para aquilo e fale, tá, beleza, já tem uma landing page ótima, vocês são um cliente pequeno, tem uma landing page, como é que esse negócio converte? É isso que ele quer evoluir. Se é uma empresa grande, pô, ele já tem 7, 10 páginas, ele já faz tráfego pago, mas como é que eu entendo os melhores mecanismos de conversão aqui? Como é que eu conecto tudo? Como é que eu vou para o próximo patamar dessa evolução que eu já alcancei? É isso que ele quer. Ele já cansou assim, de transformar, já foi, ele já entendeu o que é digital. Ele quer evoluir. E essa é a nossa proposta. Ele quer ser hypado. Ele quer ser hypado, exatamente. Cara, eu vou agradecer o papo, sou fã do seu trabalho, achei muito interessante. Não tô querendo passar o bastão do papo de CEO, não, mas tenho que te devolver. Por favor. E a galera pode avaliar aqui, né, o podcast, para a gente saber que está cada vez melhor. Importante já anotar tudo que a gente falou, porque tem várias dicas valiosas aqui. Então, daqui a um tempo, o pessoal vai ver e vai pensar, cara, que foda, aprendi isso no podcast. Pode seguir também nas suas redes sociais, né, Dario? Qual o seu arroba? É @Dario_Pérez. Segue lá, eu converso com todo mundo, pode mandar DM, troca ideia pra caramba, então fica super à vontade. Tem muito conteúdo rico, né? Muito conteúdo sobre o que a gente falou aqui, tem também sobre investimentos, então é interessante. Aquilo que você falou sobre consumir, sobre empreendedorismo, tem bastante nas suas redes sociais. Exatamente, assim, eu gosto de postar conteúdo todo dia, isso é uma forma de eu me conectar com muitos clientes e com pessoas que curtem. Eu costumo dizer que eu adoro ser professor, sou professor por vocação, não por remuneração. Então eu gosto de ensinar, assim, eu gosto de falar sobre negócios, né? Eu respiro, eu só tenho um livro de negócio, isso é um absurdo, eu sei, mas todos os meus livros são de negócio ou alguma coisa conectada com eles. Então, assim, eu gosto disso. Então, através das redes sociais que eu acabo conseguindo me expressar. E eu acho que seria interessante a gente levantar uma hashtag vim antes de 1.000 inscritos. Para a galera que é fiel aqui, entendeu? Vai se inscrever lá no canal, no YouTube, e manda essa hashtag, porque daqui a um tempo a gente vai ver e vai achar isso incrível. Boa, legal. Sigam aí no Instagram, tem também no YouTube, só jogar lá Dario Pérez. E já pegando aí o gancho, o bastão de novo do Papo de CEO, se inscrevam no Papo de CEO, curtem, compartilhem aí nos stories e, pô, avalia, cara. Tem um botãozinho aí, avaliação do podcast. Isso é importante pra gente ser bem avaliado no Spotify. E é a forma que você consegue dizer pra gente que foi legal aqui o que você escutou e incentiva a gente a continuar produzindo. E se você tem um amigo muito foda, que acredita no empreendedorismo, que busca motivação, cara, compartilha esse vídeo com ele, né? Compartilha o podcast, porque eu acho que vai ser muito interessante. Não adianta só um ficar rico ou um empreender e fazer sucesso, né? O legal é todo mundo. E quem quiser me seguir, minha rede social Gabi McCabe no Instagram e também no YouTube. É um papo um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Dario, pela sua presença aqui no seu próprio podcast. Adorei participar. Boa, galera. Espero que vocês tenham curtido. Para mim foi bem diferente, nunca fiz isso. Aceito sugestões, comentários. Vamos nessa. E no próximo, já tô na cadeirinha certa aí. Vamos nessa.